A enfermeira se inclina, coloca a mão ao redor da boca, sussurra no ouvido dele. Os olhos do bilionário se arregalam em um choque absoluto. Ela está contando o segredo que vai destruir tudo. Atrás deles, no canto do corredor do hospital, a esposa dele entrega o maço de notas para a outra enfermeira, achando que ninguém está vendo, achando que o suborno funcionou perfeitamente. Mas não funcionou, porque a enfermeira que está sussurrando agora viu tudo, fotografou tudo, decidiu contar a verdade. O bilionário escuta cada palavra, sente o mundo desmoronar ao redor. A mulher que jurou amá-lo, a mulher em quem confiava completamente, pagou para mentir sobre algo crucial. Mas o que era a mentira? Por que ela precisava subornar a equipe médica? O que estava escondendo que era tão terrível a ponto de gastar milhares em propina? Para entender por que aquele sussurro destrói não apenas o casamento, mas revela uma conspiração chocante. Por que a esposa fez algo tão desesperado? Principalmente o que acontece depois, quando todas as mentiras vêm à tona. Precisamos voltar 6 meses antes daquele momento no hospital. Deixe seu like agora, se você acredita que a verdade sempre aparece. Se você valoriza a honestidade acima de tudo, se inscreva neste canal, porque toda semana trago as histórias sobre os segredos, as traições, as reviravoltas que ninguém espera. Agora vamos descobrir quem são essas pessoas, como chegaram naquele corredor de hospital, qual era o segredo tão terrível que precisava ser escondido a qualquer custo. Ricardo tinha os 53 anos. Era o dono de uma holding que controlava dezenas de empresas em vários setores. Tinha construído a fortuna de 200 milhões ao longo de 30 anos, trabalhando sem parar, acordando às 5 da manhã, dormindo às 11 da noite, sacrificando a saúde, os relacionamentos, tudo pelo sucesso. O primeiro casamento tinha terminado em divórcio porque a ex-esposa cansou de ficar em segundo plano depois dos negócios. Os 2 filhos daquele casamento já eram adultos, moravam em outros estados. O relacionamento era cordial, mas distante. Ricardo passou 5 anos sozinho depois do divórcio, focado apenas em trabalhar, achando que não tinha tempo nem energia para relacionamentos. Mas então conheceu a Adriana em um evento de caridade há 3 anos. Ela tinha os 38 anos, era viúva. O marido tinha morrido em um acidente de carro 2 anos antes, deixando ela sozinha sem filhos. Era bonita, elegante, educada, vinha de família rica, então entendia o mundo dele. Conversaram a noite inteira naquele evento. Ela parecia genuinamente interessada não apenas no dinheiro, mas em quem ele era. Compartilhou sobre a própria perda, sobre como tinha sido difícil reconstruir a vida depois da morte do marido. Ricardo se identificou com aquela dor porque, mesmo não tendo perdido alguém para a morte, tinha perdido o primeiro casamento, sabia como era começar de novo. Começaram a namorar. Ela era diferente da primeira esposa. Não reclamava quando ele trabalhava até tarde, não exigia atenção constante, parecia entender que o trabalho era parte essencial de quem ele era. Após 1 ano, se casaram em uma cerimônia pequena, apenas com família próxima. Os primeiros meses foram bons. Adriana se mudou para a mansão dele, começou a administrar a casa, contratou a equipe nova de funcionários, redecorou alguns cômodos. Ricardo dava a ela a liberdade completa com o cartão de crédito sem limite. Confiava nela, mas então começaram os problemas de saúde. Ricardo passou a ter as dores no peito, a falta de ar, a fadiga extrema. Inicialmente ignorou, achou que era apenas estresse, excesso de trabalho, mas os sintomas pioraram. Adriana insistiu que fosse ao médico. Ele finalmente concordou, fez os exames completos. O cardiologista deu o diagnóstico. Tinha a doença cardíaca grave, as artérias bloqueadas, precisava de uma cirurgia urgente, talvez transplante eventualmente se não melhorasse. A expectativa de vida sem tratamento era de 2 a 5 anos no máximo. Com tratamento adequado, cirurgia, mudança radical de estilo de vida, poderia viver mais 20 ou 30 anos. Ricardo ficou em choque. Tinha apenas os 53 anos. Achava que tinha pelo menos mais 30 anos pela frente.
Mas o médico foi claro. O corpo estava cobrando décadas de estresse, má alimentação, falta de exercício, noites sem dormir. Adriana estava na consulta com ele. Chorou quando ouviu o diagnóstico. Segurou a mão dele. Disse que iam enfrentar juntos. Ricardo agendou a cirurgia para 3 meses depois. Precisava antes organizar os negócios, delegar responsabilidades, garantir que tudo continuaria funcionando se algo desse errado. Durante aqueles 3 meses, Adriana foi a esposa atenciosa. Pesquisava sobre a doença, preparava as refeições saudáveis, insistia que ele descansasse, acompanhava em todas as consultas médicas. Ricardo se sentia grato. Sentia que tinha sorte de ter encontrado alguém que realmente se importava. Mas não sabia que tudo era uma mentira cuidadosamente construída. O que Ricardo não sabia é que o diagnóstico era real, mas Adriana tinha planos muito diferentes do que demonstrava. Ela não tinha casado por amor. Tinha casado calculadamente pelo dinheiro. O marido anterior não tinha morrido em um acidente. Tinha morrido de envenenamento lento que ela administrou durante meses, usando o arsênico que comprou na Dark Web. Ninguém nunca suspeitou. O marido era mais velho, tinha os problemas de saúde pré-existentes. Então, quando morreu após meses de doença misteriosa, os médicos atribuíram a causas naturais. Adriana herdou tudo, cerca de 5 milhões. Gastou metade em 3 anos vivendo luxuosamente. Percebeu que precisava de mais dinheiro. Começou a frequentar os eventos onde sabia que homens ricos solteiros ou viúvos apareciam. Conheceu o Ricardo. Viu a oportunidade perfeita. Ele era rico, solitário, workaholic, não tinha muitas pessoas próximas que pudessem interferir. Então armou a aproximação. Fingiu interesse genuíno. Estudou sobre os negócios dele para poder conversar inteligentemente. Mentiu sobre o próprio passado. Criou a narrativa da viúva sofrida. Ele caiu completamente. Casaram. Ela esperava pacientemente pela oportunidade. Quando ele começou a ter os problemas cardíacos reais, causados pelo estresse, ela viu a chance. Se ele morresse de causas naturais, relacionadas ao coração, ninguém suspeitaria. Mas precisava garantir que acontecesse logo, porque não queria esperar anos. Então, começou a adicionar pequenas doses de veneno na comida dele. Não o suficiente para matar imediatamente, mas o suficiente para acelerar a deterioração cardíaca. Ricardo pensava que estava piorando por causa da doença. Na verdade, estava sendo envenenado lentamente pela própria esposa. Adriana tinha estudado bem. Sabia exatamente quanto dar para que parecesse progressão natural da doença. Mas tinha um problema. As enfermeiras do hospital onde Ricardo fazia o acompanhamento eram muito atentas. Uma delas, a Juliana, tinha notado algumas inconsistências nos sintomas dele. Alguns marcadores no sangue que não faziam sentido para a doença cardíaca comum. Comentou com a colega que achava estranho. E colega mencionou casualmente para a Adriana durante uma das visitas. Adriana percebeu o perigo. Se a Juliana investigasse mais fundo, se pedisse os exames toxicológicos, descobriria o veneno. Então tomou a decisão de subornar. Abordou a outra enfermeira, a Carla, que sabia ter problemas financeiros. Ofereceu 20 mil reais para que a Carla falsificasse alguns resultados de exames, alterasse as anotações médicas, garantisse que ninguém pedisse os testes que revelariam o envenenamento. A Carla hesitou inicialmente, mas 20 mil reais era mais do que ganhava em 6 meses. Aceitou. Adriana entregou 10 mil adiantado, prometeu outros 10 mil depois. Mas o que nenhuma das duas sabia é que a Juliana estava no corredor. Viu a troca de dinheiro, ficou imediatamente suspeita. Esperou a Adriana sair. Confrontou a Carla, exigiu saber o que estava acontecendo. A Carla entrou em pânico, confessou tudo, implorou para a Juliana não contar porque precisava do dinheiro. Juliana ficou horrorizada. Uma paciente estava sendo envenenado pela esposa que estava pagando para esconder. Isso era tentativa de homicídio. Disse para a Carla que tinha 2 opções. Ou confessavam tudo imediatamente para as autoridades, ou a Juliana faria sozinha. A Carla chorou. Disse que ia devolver o dinheiro, que não ia fazer nada do que a Adriana pediu.
Juliana disse que não era suficiente. Precisavam alertar o Ricardo imediatamente. Mas tinha que ser feito com cuidado, porque se a Adriana percebesse que tinha sido descoberta, poderia fazer algo desesperado. Então planejaram. Na próxima vez que o Ricardo viesse para a consulta, a Juliana contaria tudo discretamente. Foi exatamente o que aconteceu naquela manhã. Ricardo chegou para o check-up de rotina antes da cirurgia agendada. Adriana estava com ele como sempre. Mas quando estavam no corredor esperando, a Juliana se aproximou. Pediu para falar com o Ricardo em particular, disse que era sobre os resultados dos exames. Adriana ficou nervosa, mas não podia recusar sem levantar suspeitas. Ricardo foi com a Juliana. Ela o levou para um canto mais reservado do corredor. Foi quando se inclinou, sussurrou tudo. Contou sobre a Adriana oferecendo suborno para a Carla. Contou sobre as suspeitas de envenenamento. Disse que tinham que fazer os exames toxicológicos imediatamente, discretamente, sem alertar a Adriana. Ricardo não queria acreditar. Olhou para a Juliana, achando que era absurdo, impossível. A esposa dele não faria isso. Mas a Juliana mostrou a foto que tinha tirado da Adriana entregando o dinheiro para a Carla. Mostrou as mensagens trocadas entre elas, combinando os detalhes. A evidência estava ali. Ricardo sentiu o chão sumir. Uma mulher que dizia amá-lo estava tentando matá-lo lentamente. Estava envenenando ele enquanto fingia cuidar. Foi naquele momento, com os olhos arregalados de choque absoluto, que tudo mudou. Percebeu que precisava agir rápido, precisava proteger-se, mas também precisava de provas concretas antes de confrontar ou chamar a polícia. Ricardo manteve a compostura com um esforço sobre-humano. Agradeceu a Juliana por contar. Combinou que faria os exames toxicológicos secretamente naquele mesmo dia, usando outro laboratório, daria o sangue discretamente. A Juliana arranjou tudo, enquanto Adriana esperava na recepção, achando que ele estava apenas fazendo os exames de rotina. Ricardo estava em outra ala do hospital, dando amostras de sangue, cabelo, urina para análise toxicológica completa. O laboratório prometeu os resultados em 48 horas. Ricardo voltou para a recepção, agiu normalmente com a Adriana, disse que tudo estava bem, que os exames de rotina estavam normais, que a cirurgia podia seguir conforme planejado. A Adriana sorriu aliviada. Beijou ele. Disse que logo tudo estaria resolvido, que logo ele estaria saudável de novo. Ricardo sentiu náusea beijando aquela mulher que estava tentando matá-lo, mas manteve a fachada. Voltaram para casa. Os 2 dias seguintes foram os mais difíceis da vida dele. Tinha que agir completamente normal, enquanto sabia que estava casado com uma assassina. Tinha que comer a comida que ela preparava, fingindo que não sabia que podia estar envenenada. Então, começou a jogar a comida fora secretamente, a fingir que comia quando, na verdade, não comia. Perdia o apetite de qualquer forma, porque a ansiedade era avassaladora. Na manhã do 3º dia, os resultados dos exames chegaram no e-mail dele. Abriu com as mãos trêmulas. O relatório confirmou níveis elevados de arsênico no sangue, no cabelo, consistentes com envenenamento crônico ao longo de meses. A quantidade não era letal de uma vez, mas acumulada estava causando danos progressivos. Mataria ele eventualmente se continuasse. Ricardo imprimiu o relatório. Guardou-o em um lugar seguro. Ligou para o advogado pessoal. Explicou tudo. O advogado ficou chocado. Disse que precisavam ir à polícia imediatamente. Ricardo concordou, mas disse que queria fazer uma coisa primeiro. Queria confrontá-la. Queria ouvir da boca dela a confissão. Queria entender o porquê. O advogado disse que era arriscado, mas Ricardo insistiu. Então, naquela noite, depois do jantar que ele fingiu comer, pediu para a Adriana sentar na sala. Disse que precisavam conversar. Ela perguntou se estava tudo bem, se era sobre a cirurgia. Ele disse que não era sobre a cirurgia. Puxou o envelope com os exames toxicológicos. Colocou na mesa de centro entre eles. Disse: "Eu sei o que você está fazendo. Sei sobre o veneno. Sei sobre o suborno no hospital. Sei de tudo.
O rosto de Adriana empalideceu. Tentou negar inicialmente. Disse que ele estava louco, que não sabia do que estava falando. Mas Ricardo puxou os resultados dos exames, as fotos da troca de dinheiro, as mensagens, colocou tudo na mesa. A evidência era irrefutável. Adriana percebeu que foi pega. A máscara caiu completamente. A expressão mudou de choque defensivo para algo frio, calculado. Perguntou como descobriu. Ricardo contou sobre a Juliana. Adriana riu sem humor. Disse que deveria ter subornado todas as enfermeiras, não apenas uma. Ricardo perguntou por quê. Por que fazer aquilo? Ela tinha tudo, a vida confortável, o dinheiro. Por que precisava matá-lo? Adriana olhou para ele com o desdém que nunca tinha demonstrado antes. Disse que nunca foi sobre ter o dinheiro enquanto estava vivo. Era sobre ter o dinheiro sem ter que aguentá-lo. Disse que ele era chato, obsessivo com o trabalho, emocionalmente distante. Disse que fingir ser a esposa dedicada era exaustivo. Muito mais fácil ser a viúva rica. Poderia herdar os 200 milhões, viver a vida que realmente queria, sem ter que cuidar dele. Ricardo ouviu tudo sentindo não apenas traição, mas uma frieza absoluta. Perguntou sobre o marido anterior. Adriana sorriu. Confirmou que tinha matado ele também. Disse que foi mais difícil naquela época porque não tinha tanta experiência, mas aprendeu. Desta vez, seria perfeito se não fosse pela enfermeira intrometida. Ricardo sentiu o horror. Estava casado com uma serial killer. Disse que a polícia já estava a caminho. Adriana se levantou rapidamente. Tentou correr, mas Ricardo tinha preparado. Tinha pedido para o advogado estar do lado de fora com a polícia. Quando Adriana abriu a porta para fugir, os policiais estavam ali. Ela foi presa imediatamente. Gritou que Ricardo não tinha provas, que eram apenas acusações. Mas tinham as provas. Os exames toxicológicos, as fotos do suborno, o depoimento da Carla que concordou em testemunhar em troca de imunidade. Adriana foi levada. Ricardo ficou sozinho na mansão. Sentou no sofá, olhou ao redor para a casa que ela tinha redecorado. Tudo parecia contaminado agora. Percebeu como tinha sido ingênuo, como tinha confiado cegamente, como não viu os sinais. Mas que sinais? Ela tinha sido perfeita na atuação. Chorou pela primeira vez em anos. Não por ela, mas por si mesmo, pela traição, pela proximidade da morte que não percebeu. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. Milionário quase assassinado pela esposa que o envenenava lentamente. A imprensa cobriu obsessivamente. A polícia investigou o histórico da Adriana. Descobriram que o primeiro marido tinha morrido em circunstâncias que na época pareceram naturais, mas agora eram suspeitas. Exumaram o corpo. Encontraram arsênico. Confirmaram que ela tinha matado ele também. A Adriana foi acusada de 2 homicídios, um consumado e outro tentado. Enfrentava prisão perpétua. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Ricardo testemunhou. Contou tudo. A Juliana testemunhou. A Carla testemunhou sobre o suborno. Os advogados de defesa tentaram argumentar que não havia prova direta de que Adriana administrou o veneno, apenas que ele estava presente no sistema do Ricardo. Mas o júri não comprou. A combinação de evidências era demais. O envenenamento, o suborno para esconder, a confissão parcial que Ricardo gravou secretamente durante o confronto, o histórico do primeiro marido. Tudo apontava para a culpa. O júri deliberou por 3 horas. Voltou com o verediceiro, culpada em todas as acusações. Adriana foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Quando ouviu a sentença, não demonstrou emoção. Olhou para o Ricardo na plateia. Sorriu friamente, como se achasse tudo um inconveniente temporário. Ricardo sentiu calafrios. Percebeu que ela era genuinamente psicopata. Não sentia remorso. Não sentia nada. Após o julgamento, a vida de Ricardo teve que ser reconstruída. Cancelou a cirurgia cardíaca temporariamente porque descobriu que o envenenamento tinha causado grande parte dos sintomas. Com tratamento para remover o arsênico do sistema, com mudanças reais no estilo de vida, o coração melhorou significativamente. O cardiologista disse que ainda tinha a doença cardíaca, mas não tão grave quanto pensavam inicialmente.
Com medicação apropriada, dieta, exercício, reduções de estresse, podia viver muitos anos. Então Ricardo começou a fazer exatamente isso. Reduziu drasticamente o envolvimento nos negócios. Delegou para os executivos de confiança. Começou a trabalhar apenas 4 horas por dia. Passou a se exercitar diariamente. Começou terapia para processar o trauma da traição. Reconectou com os filhos do primeiro casamento. Contou tudo o que aconteceu. Eles ficaram horrorizados, mas também gratos que ele sobreviveu. Começaram a visitá-lo regularmente. O relacionamento que era distante se tornou próximo. Ricardo percebeu que quase precisou morrer para acordar para o que realmente importava. Não era dinheiro, não era negócios, era família, saúde, conexões reais. Sobre a Juliana, a enfermeira que salvou a vida dele, Ricardo ofereceu uma recompensa financeira significativa. Ela inicialmente recusou. Disse que apenas fez o certo, mas Ricardo insistiu. Disse que ela merecia ser reconhecida. Então, criou um fundo educacional de R$ 500 mil para ela fazer qualquer especialização ou curso que quisesse. Juliana aceitou com gratidão. Decidiu fazer mestrado em enfermagem forense, especializar-se em detectar envenenamentos e outros crimes médicos. Queria usar a experiência para ajudar outros. Ricardo apoiou completamente. Eles mantiveram contato. Não era amizade próxima, mas era respeito mútuo profundo. Ela tinha literalmente salvado a vida dele, tendo a coragem de falar quando podia ter ficado em silêncio. Quanto a Carla, a enfermeira que aceitou o suborno, perdeu a licença profissional. Não foi presa por ter concordado em testemunhar, mas nunca mais poderia trabalhar na área médica. Teve que recomeçar em outra profissão. Ricardo não sentiu pena. Ela tinha feito a escolha de aceitar dinheiro para potencialmente encobrir um assassinato. As consequências eram justas. 2 anos após o julgamento, Ricardo estava vivendo de forma completamente diferente. Tinha vendido a mansão onde morou com a Adriana, não conseguia mais estar ali. Comprou uma casa menor, mais aconchegante, perto de onde os filhos moravam. Trabalhava apenas algumas horas por dia, administrando os investimentos. Passava o resto do tempo com a família, viajando, fazendo hobbies que nunca teve tempo antes. Aprendeu a tocar violão. Começou a pintar coisas que sempre quis fazer, mas nunca priorizou. Estava mais feliz que tinha sido em décadas. Irônico que levou quase ser assassinado para chegar ali. Começou a namorar de novo eventualmente, mas desta vez com muito mais cautela. Conheceu uma professora universitária viúva através de amigos mútuos. Era gentil, inteligente, tinha a própria carreira, o próprio dinheiro. Eles começaram devagar. Ricardo foi completamente honesto sobre o passado, sobre a Adriana, sobre os medos. Ela apreciou a honestidade. Disse que tinha os próprios medos também, tinha perdido o marido para o câncer, entendia trauma. Construíram um relacionamento baseado em comunicação radical, em honestidade absoluta. Após 1 ano de namoro, Ricardo pediu ela em casamento. Desta vez, sem nenhuma pressa, sem nenhuma ilusão, sabendo exatamente em quem estava confiando, porque tinha construído aquela confiança lentamente, verificado, conhecido profundamente. Casaram em uma cerimônia pequena. Os filhos dele estavam presentes, felizes de ver o pai encontrar alguém genuíno. A vida continuou, não perfeita, mas real, honesta, boa. Adriana permaneceu na prisão. Tentou apelar da sentença múltiplas vezes. Todos os apelos foram negados. Daria entrevistas ocasionalmente da prisão para programas de televisão, sempre insistindo que era inocente, que foi armada, que o Ricardo fabricou as evidências porque queria se livrar dela. Mas ninguém acreditava. As evidências eram demais. Ficou conhecida na mídia como a Viúva Negra, a mulher que matou 2 maridos por dinheiro. Criminologistas a estudavam. Psicólogos a diagnosticavam como psicopata clássica. Ela parecia gostar da atenção, dos 15 minutos de fama, mesmo que fosse como assassina. Ricardo ocasionalmente via as notícias sobre ela. Sempre sentia um frio na espinha. Pensava em como tinha chegado tão perto. Como se tivesse casado 1 ano antes. Talvez a Juliana não estivesse trabalhando naquele hospital naquele dia. Talvez não tivesse sido salvo.
Seria apenas mais uma vítima. Então sentia gratidão profunda. Gratidão pela Juliana ter percebido, ter tido coragem. Gratidão por estar vivo. Gratidão pela segunda chance. Usou a história para alertar outros. Deu entrevistas falando sobre sinais de relacionamentos abusivos, sobre a importância de verificar o background de parceiros, sobre não se casar rápido demais, sobre manter relacionamentos com família e amigos, porque isolamento é tática comum de abusadores. Se a história dele pudesse salvar uma pessoa, valeria a humilhação pública de admitir que foi enganado. A história também inspirou mudanças em alguns hospitais. Implementaram protocolos mais rigorosos para detectar envenenamentos. Treinaram as equipes médicas para reconhecer os padrões. Criaram mecanismos para os profissionais de saúde reportarem suspeitas de forma segura e anônima. A Juliana foi convidada para ajudar a desenvolver aqueles treinamentos. Tornou-se uma especialista reconhecida nacionalmente. Tudo porque teve coragem naquele dia de falar, de arriscar, de fazer o certo. 5 anos após o incidente, Ricardo estava com os 58 anos, saudável, feliz, vivendo a vida que nunca imaginou possível durante os anos workaholic. Ainda tinha a empresa, ainda era rico, mas aquilo não definia mais a existência. Era apenas parte da vida, não a vida inteira. Passava os dias com a nova esposa, com os filhos, com os netos que começaram a chegar. Trabalho era das 9 ao meio-dia. O resto era a vida. Adriana ainda estava na prisão. Provavelmente estaria até morrer. Ocasionalmente, escrevia cartas para o Ricardo. Ele nunca respondia, nem abria. O advogado recomendou não ter contato. Então as cartas iam direto para o lixo. Não havia nada que ela pudesse dizer que ele quisesse ouvir. O trauma tinha sido processado na terapia ao longo dos anos. Não sentia mais raiva intensa, apenas um vazio onde costumava haver confiança nela. Sentia gratidão por ter escapado. Sentia paz por ter encontrado a felicidade real depois. Às vezes dava palestras em universidades sobre ética nos negócios, sobre equilíbrio entre trabalho e vida, sobre sinais de alerta em relacionamentos. Sempre contava a história. Sempre terminava com a mensagem. Prestem atenção, confiem, mas verifiquem. Mantenham conexões com pessoas que se importam com vocês. Porque isolamento é perigoso, alguém com más intenções sempre tenta isolar a vítima. Os estudantes ouviam fascinados. Faziam perguntas. Queriam saber como não percebeu. Ricardo era honesto. Porque ela era excelente atriz, porque estava emocionalmente vulnerável, porque queria acreditar que tinha encontrado o amor de novo. Não havia vergonha em admitir aquilo. Qualquer um poderia cair na mesma armadilha. A Juliana, agora com os 35 anos, tinha se tornado a diretora de enfermagem em um hospital grande, especializando-se em protocolos de segurança e detecção de crimes. Tinha escrito um livro sobre o caso, mudando os nomes, mas contando a história, usado como material de treinamento em escolas de enfermagem. Ricardo tinha escrito o prefácio. Eles se encontravam ocasionalmente para almoçar, sempre havia a conexão especial entre a pessoa salva e a pessoa que salvou. Ela tinha mudado o curso da vida dele, não apenas fisicamente salvando, mas também forçando ele a reavaliar tudo, a reconstruir melhor. Então era grato eternamente. Assim chegamos ao final desta história sobre a traição máxima, a coragem de uma enfermeira, o caminho da quase morte para a verdadeira vida. Uma história que começou com um sussurro no corredor do hospital, revelando um segredo devastador. Agora, precisamos refletir sobre as lições profundas que essa história ensina. Lições sobre confiança, sobre sinais de alerta, sobre coragem de fazer o certo, sobre reconstruir após trauma. A primeira lição crucial é confie, mas verifique, especialmente em relacionamentos novos. Ricardo confiou cegamente na Adriana, sem conhecer realmente o passado dela. Hoje existem formas de verificar, investigações de background, conversas com pessoas que conheceram a pessoa antes, não aceitar tudo que contam pelo valor nominal. A lição é não seja paranoico, mas seja prudente.
especialmente quando há muito em jogo. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Investigue antes de se comprometer completamente. A segunda lição é: não se isole. Ricardo estava tão focado no trabalho, tão distante dos filhos, que quando a Adriana entrou na vida, não havia pessoas próximas observando, questionando, alertando. A lição é: mantenha relacionamentos fortes com família, amigos, porque eles são a rede de segurança. Podem ver coisas que você não vê quando está emocionalmente envolvido. Isolamento torna você vulnerável. Então cultive conexões genuínas, não apenas por segurança, mas por qualidade de vida. A terceira lição é sobre coragem de falar quando você vê algo errado. A Juliana podia ter ficado em silêncio, não era problema dela. Podia dar problema no trabalho, mas escolheu falar porque era certo. A lição é: se você vê algo suspeito, algo potencialmente perigoso, fale, reporte, alerte. Você pode salvar uma vida. Sim, pode haver consequências, pode ser desconfortável, mas o silêncio cúmplice é pior. Seja a pessoa que tem coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil. A quarta lição é sinais de alerta em relacionamentos. Pressa excessiva em se comprometer, isolamento de amigos e família, amor bombing exagerado, histórias que não se confirmam. A lição é: preste atenção nestes sinais. Não ignore o instinto. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não se deixe pressionar para compromissos rápidos. Relacionamentos saudáveis se desenvolvem em ritmo confortável para ambos, não em velocidade escolhida por uma pessoa. A quinta lição é sobre profissionais de saúde terem papel crucial em detectar abusos. A Juliana notou as inconsistências médicas. A lição é: se você trabalha na área de saúde, seja vigilante. Padrões estranhos, sintomas que não fazem sentido, podem indicar envenenamento, abuso, algo criminoso. Você pode ser a única pessoa em posição de perceber. Então treine-se para reconhecer, tenha protocolos para reportar de forma segura. A sexta lição é sobre reconstruir após trauma. Ricardo podia ter ficado amargo, fechado, nunca mais confiando em ninguém, mas escolheu terapia. Escolheu processar, escolheu eventualmente abrir o coração de novo. A lição é: trauma não precisa te definir. Com ajuda adequada, com tempo, com trabalho, você pode curar, pode confiar de novo, pode construir algo melhor. Não deixe o que alguém fez com você destruir o futuro. Procure ajuda, trabalhe no processo, reconstrua. A última lição é sobre prioridades. Ricardo quase morreu vivendo para trabalho. Acordou para o que realmente importa: saúde, família, conexões, experiências. A lição é: não espere quase morrer para reavaliar. Faça agora. Pergunte-se: se tivesse apenas 1 ano de vida, como viveria? Por que não viver assim agora? Trabalho é importante, mas não é tudo. Equilíbrio não é luxo, é necessidade. Então ajuste antes que a vida te force a ajustar. Agora eu pergunto: você confia cegamente ou verifica com prudência? Você mantém conexões fortes com pessoas que se importam? Você tem coragem de falar quando vê algo errado? Você presta atenção em sinais de alerta? Você priorizaria saúde e família sobre trabalho? Você procuraria ajuda para processar trauma? Porque essas escolhas determinam não apenas se você evita perigos, mas se vive vida plena e significativa. Se esta história te impactou, se você entendeu a importância de estar atento e valorizar a vida, deixe seu like agora. Compartilhe especialmente com pessoas em relacionamentos novos que precisam ser prudentes. Se inscreva neste canal para mais histórias sobre os perigos ocultos, as traições, as superações. Comente aqui embaixo: você já sentiu que algo estava errado em um relacionamento? Como lidou? Porque quando compartilhamos essas experiências, ajudamos outros a reconhecerem situações similares. Lembre-se sempre: confie, mas verifique, mantenha conexões, fale quando vir algo errado. Preste atenção aos sinais, processe traumas com ajuda, priorize o que realmente importa. Estas são as escolhas que protegem você, que criam vida segura e significativa, que garantem que você não apenas sobrevive, mas prospera.
Até a próxima história.